Oi, bem-vindos ao canal Montoque, o seu canal de cultura pop. Eu sou a Amanda e hoje eu tô aqui pra falar sobre algo que vai explodir a sua cabeça. S. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e segue a gente lá no Instagram também. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é um projeto que a gente está fazendo, o projeto Viajantes, onde a gente vai recomendar diversos conteúdos, pode ser livro, pode ser série, pode ser filme, que vão explodir a sua cabeça. E hoje eu vim falar de um livro que eu amo muito, é um dos meus livros preferidos da vida. Quando ele foi lançado foi um grande hype, agora o hype meio que já passou, mas ele sempre traz novas discussões, é difícil de você conseguir desvendar todos os mistérios que tem aqui dentro, que é o S. Então vamos lá, gente. Ele é um projeto do J.J. Abrams e do Doug Dorsch. E quando a gente fala em J.J. Abrams, eu acho que, tantas coisas que esse homem fez, como Lost, como Star Wars, ele é um cara que dispensa apresentações. O Doug Dorsch fez a parte escrita, o projeto é do J.J. Abrams. Isso aqui é um dos projetos gráficos mais incríveis que eu já vi na minha vida. A começar, dizendo que esse não é um livro que a gente vai ler. Essa é uma caixa de mistérios. O livro a gente só descobre quando a gente abre a nossa caixa de mistérios e encontra aqui dentro o navio de Teseu. Sim, e quem escreveu o navio de Teseu não foi nem J.J. Abrams nem Doug Dorsch, foi o V.M. Straka. Ou seja, isso aqui é um livro já usado que a gente vai ler, só que não tem apenas uma história aqui dentro. Ele é um verdadeiro quebra-cabeças e eu vou falar sem spoilers pra vocês sobre o que se trata. Então, o navio de Teseu foi escrito pelo Straka, e o Straka é o tipo daqueles escritores que ninguém conhece o rosto. Ninguém sabe se Straka é um pseudônimo, ninguém sabe quem ele é. E é o seguinte, gente, esse é o último livro que Straka escreveu em sua vida. Ele escreveu diversos livros e eles sempre eram traduzidos pelo F.X. Caldeira. Inclusive, esse livro aqui começa com um prefácio todo escrito pelo Caldeira, contando sobre essa questão da identidade do Straka, de ninguém saber quem ele é. Aqui a gente tem os possíveis candidatos a Straka e tudo mais. E o F.X. Caldeira conta como é que ele recebeu as páginas desse livro, que foi de uma forma muito incomum, e como o final desse livro pode ter sido alterado. Então, provavelmente esse não é o final que Straka queria. Ou seja, a gente já tem aí um super mistério. Primeiro, quem é Straka, e também a gente não sabe direito quem é esse F.X. Caldeira. Mas tudo bem, a gente começa a ler o livro, que é o navio de Teseu, e a gente vai conhecer S. S é um personagem que perdeu a memória. Ele acorda, ele não lembra quem ele tá numa terra estranha, ele vai meio que vagando por aquele lugar, e existem símbolos, signos, sinais e uma pessoa que trazem algo à memória dele. Ele não sabe quem elas são, mas ele sente como se elas estivessem ligados a ele, sabe? É algo muito estranho esse começo. Ele vai acabar parando num navio, e é um navio horripilante, onde os marujos têm as suas bocas costuradas. É uma tripulação com as bocas costuradas. E ele começa a entrar numa jornada de autoconhecimento, de descoberta, onde ele vai tentando identificar quais são os sinais que têm a ver realmente com a identidade perdida dele. E o final é muito interessante. Tem a ver com o paradoxo do navio de Teseu, sim, onde você tem um navio onde todas as partes são repostas. Por exemplo, você perde um mastro e coloca outro no lugar. E com o tempo, todas aquelas partes foram trocadas. E ele ainda é o mesmo navio? Sim ou não? Tem a ver com a identidade do S. Enfim, é incrível só como livro. Só que ele não acaba aí. Você não vai ler esse livro apenas uma vez. Por quê? Porque existe outra história rolando, que ela está nas páginas desse livro. Se você for ver, tem várias anotações aqui nesse livro. E essa é a história do Eric e da Jen. O Eric é um cara que é muito fã de Straka. Ele é um estudioso de Straka, tá estudando a obra dele, e ele é aficionado por esse livro. Aliás, esse livro pertence ao Eric. E a gente tem a Jen. A Jen é uma estudante de literatura que um dia vai encontrar esse livro aqui em cima lá da biblioteca, em cima de uma mesa, enfim. Ela vai pegar esse livro, vai ler e vai perceber que o Eric fez anotações nas margens desse livro. E ela vai começar a responder
essas anotações. E aí você tem uma história escrita aqui de ordem não cronológica dos dois discutindo a identidade do Straka, a identidade do FX Caldeira, tentando solucionar mistérios com relação ao autor e à obra, mistérios que inclusive reverberam até os dias de hoje. E eles também vão conhecer um pouco mais a si mesmos e vão se permitir entrar um na vida do outro aos poucos. E eu não posso contar mais nada. Eu só posso mostrar pra vocês que esse livro tem diversos... Eu acabei de perder a página do anexo. Esse livro, ele vem cheio de anexos, ou seja, ele é um trabalho gráfico incrível. Isso aqui são pistas que o Eric e a Jen vão coletando. Então você tem cartões postais, você tem diversas coisas aqui, olha, imagens, que você vai abrindo com eles durante a pesquisa. Então, realmente são pistas que você tem que desvendar e agora eu vou ensinar para vocês como ler esse livro, porque é claro que você pode tentar ler na sua casa se te interessou, mas eu acho que assim, é difícil você entender a ordem certa, você vai perder um tempão para isso. Então eu vou te falar a ordem certa, a ordem que deu certo para mim, porque com certeza você não vai ficar desmotivado durante a leitura já sabendo qual é o caminho. Se você não quer saber esse caminho, eu sugiro que você dê um pause aqui. Porém, não estragou em nada a minha experiência conhecer a forma de leitura antes de começar esse livro. Então você vai começar lendo o livro como se fosse apenas o navio de Teseu e você pode adiantar essa leitura lendo todas as anotações iniciais que o Eric fez. São anotações a lápis. Então você lê o livro, leia o que o Eric escreveu pela primeira vez. Aí você tem que lembrar que da segunda etapa desse livro, você vai ler a resposta da Jen para as anotações do Eric e o que o Eric respondeu para Jen. Essa segunda fase vão ser essas anotações aqui no rodapé, nas laterais do livro, em azul e em preto, que são a primeira conversa dos dois. E eu recomendo vocês a irem abrindo os anexos, as cartas, as pistas, conforme eles vão mencionando aqui. Numa terceira fase de leitura, eu recomendo que vocês leiam as anotações em laranja e verde, e vocês também já podem se adiantar e lendo essas anotações que estão em vermelho e em roxo. Elas seriam uma forma cronológica de você ler esse, porque a cada vez que eles começaram a fazer novas anotações, eles trocam a cor. E ainda bem, né, gente? Senão nós ficaríamos totalmente perdidos aqui. E a última etapa é ler apenas as anotações que estão em preto, só que é uma caneta bem mais destacada. Então você vê com facilidade quais são essas anotações finais. E aí nesse ponto você vai relendo, abrindo os anexos, releia o trecho que eles estão comentando. Esse livro requer dedicação. Então você tem que ler tudo numa tacada. É isso que eu recomendo. Nem que seja tipo um capítulo por dia. Porque aí você vai ficar com tudo muito fresco na cabeça, não vai ter que reler o livro mesmo novamente. E aí no final você já vai começar a entender todos os enigmas daqui, todos os anexos, os paradoxos aqui. E esse é um tipo de livro que quanto mais você pesquisar, mais você vai obter informações e você vai se aprofundar naquele assunto, nos paradoxos, nas questões, enfim. E o que eu recomendo para vocês é prestarem muita atenção porque tem pistas, como por exemplo a roda de Eltibus, que elas ficam super jogadas aqui no meio, que se você ler sem muita atenção você pode passar batido. Mas eu acredito que essa roda, por exemplo, que mal é comentada nesse livro, é a grande chave do final de O Navio de Teseu. Então fica bem atento, para você que adora explodir a cabeça, adora teorizar, adora coisas para você pesquisar, juntar as pistas, realmente fazer um trabalho de detetive. Aliás, tem muita coisa na internet, muito conteúdo em inglês sobre o Navio de Teseu, porque quando eles lançaram foi tipo um boom e todo mundo queria saber mais sobre isso. Fica essa dica de ouro. Eu amo esse livro, adoro essa ideia de construir esse dessa forma e recomendo demais para vocês. Às vezes a gente fica muito assistindo somente séries, filmes e se esquece que aqui na literatura a gente tem coisas incríveis pra gente conhecer. E é isso, gente. Se vocês gostaram da dica, deixa aqui nos comentários se você já leu esse, se você
ficou interessado nesse livro, me conta o que você achou. E nós voltamos nesse Projeto Viajantes com mais dicas que vão te fazer explodir a cabeça. Séries, filmes, livros, já deixa aí sua sugestão pro próximo vídeo do Projeto Viajantes, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!